Vamos dar início, né, à nossa aula de História e o conteúdo hoje se encontra na página 303, que tem o seguinte título: Brasil, a colônia portuguesa na América. Vamos à leitura? Logo após chegarem à nova terra, a qual denominaram Brasil, os portugueses a transformaram em sua colônia. Você sabe o que significa colônia? Colônia é o território ocupado por um país fora de suas fronteiras geográficas, para onde seus habitantes se deslocam com o objetivo de cultivar ou povoar. A formação de colônias aconteceu porque no século XV o comércio na Europa aumentou. O comércio estava se tornando uma forma poderosa de enriquecer. Portugal e outros países lucravam muito com o comércio de especiarias da Índia, na nova terra, que depois viria a ser o Brasil. Buscavam produtos que poderiam ser vendidos a bons preços na Europa. Para isso era preciso que os portugueses conhecessem melhor a terra que começaram a ocupar. Ou seja, como nós já falamos, né, no decorrer de diversas aulas de história, o objetivo da coroa portuguesa, né, e dos outros países europeus, como Espanha, Itália, entre outros, não era chegar nas colônias as quais eles fizeram. Colombo foi para parte da América do Norte, né? Pedro Álvares Cabral já veio para a América do Sul, aqui no nosso país, né? Colonizaram alguns países ali também dentro do continente africano, mas o objetivo principal desses países era chegar até as Índias, que fica lá no continente africano, né? E o que eles queriam? Eles queriam aquelas especiarias para poder comercializar na Europa. Não só comercializar, eles queriam também descobrir novas terras, porque como eu já falei diversas vezes com vocês, antigamente, né, não tinha a questão do dinheiro como é hoje em dia, né? Era mais rico, era mais poderoso quem possuía mais terras, quem vendia mais produtos, tá ok? As primeiras expedições para conhecer o território. O rei de Portugal resolveu enviar algumas expedições para conhecer melhor as riquezas que poderiam ser encontradas na colônia. As expedições que vieram ao território deram nomes aos acidentes geográficos. Em geral, escolhia-se o nome do santo do dia para os pontos importantes da geografia brasileira, que iam sendo identificados. No entanto, os portugueses também nomearam alguns acidentes geográficos, rios e regiões, com os mesmos nomes usados pelos indígenas. Essas expedições mapearam o litoral do Brasil e fizeram um levantamento dos produtos naturais que poderiam ser encontrados pelos portugueses. O que lhes chamou a atenção imediatamente foi o pau-brasil, ou seja, o que nós acabamos de ler. Portugal não podia gastar dinheiro com uma terra que ele não conhecia. Ele não conhecia o Brasil, ele não sabia se aqui tinha produtos bons como tinha nas Índias. Como que ele ia comprar caravelas, navios, como ele ia contratar homens, né, para poder trabalhar nessas terras ou até mesmo comprar escravos, né? Se ele não sabia se essa terra possuía riqueza, ele gastava um dinheirão, chegava aqui na colônia, não tinha nada. Então esse dinheiro seria o quê? Um prejuízo. Então, por isso, ele enviou várias expedições, né? E esses homens, que eram os tripulantes, eles eram os donos, os que dirigiam essas tripulações, eles chegaram aqui e começaram a vasculhar o Brasil, virou o Brasil de cabeça para baixo, né? Eles começaram a invadir as terras indígenas sem pedir, né? E aqueles indígenas, como vocês já sabem, porque eu falei diversas vezes, aqueles indígenas que enfrentavam eles, que não aceitavam, eles eram mortos, né? Então eles agiam com a força, com a violência bruta. Os indígenas quase não possuíam armamento e eles já possuíam diversos tipos de armamentos. Então isso ficou uma luta desigual, né? E eles encontraram primeiramente algo que chamou a atenção,
porque dessa riqueza saía uma tinta, e essa tinta ela era enviada para a Europa, para Portugal, e ali essa tinta ela conseguia pintar as roupas, né? Então as mulheres da corte saíam com as roupas coloridas, e isso era o máximo, isso era tudo para eles, tá ok? E futuramente eles vão encontrar terra para açúcar, né? Colocava a semente aqui do açúcar, crescia, nossa, brotava, eles vão conseguir comercializar o açúcar. Café é uma terra maravilhosa, fértil para o café, é algo que dará bastante dinheiro aos portugueses também, tá? Vamos continuar a leitura. Os portugueses não encontraram aqui as especiarias das Índias, nem pedras preciosas, ouro ou prata. Por isso, inicialmente, o governo português não viu motivo para iniciar a ocupação do território. Bastava que os comerciantes viessem, carregassem suas embarcações com pau-brasil e voltassem à Europa para vender a carga dos fabricantes de corantes. Esse foi o primeiro produto comercial do Brasil. Alguns interessados no pau-brasil conseguiram autorização do rei de Portugal para fazer o comércio da madeira. Esse comércio rendia impostos ao rei, dinheiro, mas era pouco em relação ao que a terra poderia oferecer. Mesmo assim, a quantidade de árvores de pau-brasil que existia no litoral era tanta que o território ficou conhecida como Terra do Brasil e depois Brasil. Então vocês já viram também que o Brasil ele vai receber diversos nomes, né? Pindorama, Ilha de Veracruz, Terra de Santa Cruz, né? E posteriormente, ou seja, no futuro, vai receber pau-brasil, porque aqui tinha abundância, tinha muita, né? Tinha assim, várias árvores de pau-brasil. Então, por isso que nosso país recebeu futuramente o que ficou o nome de Brasil. Tá? Era muita, era. Mas o que acontecia? Eles arrancavam essa árvore e não colocavam outra lá no lugar, outra semente. Então vai ter um momento que essa árvore vai entrar em extinção, tá? Os portugueses e o trabalho dos indígenas. Os portugueses desejavam o pau-brasil, mas não eram eles que cortavam as árvores e carregavam a madeira para os navios. Quem fazia isso eram os grupos nativos, que conheciam bem a mata e estavam em maior número. Em troca da madeira, os indígenas recebiam utensílios de metal, espelhos, tecidos e outros produtos desconhecidos por eles na época. Esse negócio, realizado com base na troca de produtos entre europeus e nativos, foi chamado de escambo. Ou seja, antigamente não era a questão do dinheiro, como eu falei com vocês, era a troca, né? O português ele tinha lá o espelho, algo que o indígena nunca viu, né? Um objeto. Aí o indígena ingênuo, ele trocava aquela árvore do pau-brasil, que na época, né, ela custava, né, um dinheirão por um espelho, tá? E esse processo vai ser chamado de escambo, é a troca de materiais de objetos, sem envolver dinheiro em espécie, tá ok? Piratas e corsários saqueavam o litoral da colônia. Com a retirada do pau-brasil e de outras riquezas, atraía também navegadores de outros países. Como não tinham a permissão do rei de Portugal para isso, eles se estabeleciam em locais distantes das povoações portuguesas ou atacavam os navios de Portugal carregados de mercadorias. Esses eram os piratas ou corsários. Nossa, piratas do Caribe, olha aí. Os piratas, eles eram os ladrões. Nós não temos os ladrões aqui do Rio de Janeiro, da nossa atual sociedade. Então, os piratas ou corsários, eles eram os famosos ladrões, né, que viviam em alto mar. Eles roubavam, é isso mesmo. Eles, por onde eles passavam, eles encontravam riquezas. Eles não tinham a permissão de pegar e mesmo assim eles pegavam. Então, eles eram conhecidos, né, como os ladrões daquela época ali. Tá ok? E assim, vocês vão ver que futuramente, né, alguns países estarão invadindo o Brasil, né, porque eles sabem que aqui tem diversas riquezas, tá ok? Mas isso é assunto para as próximas aulas. Espero que vocês tenham gostado.